Oi, oi, boa noite, gente. Aí, a galera tá chegando, joia. Pessoal, confirma pra mim como é que tá o áudio. Que se tiver ruim eu vou colocar um fone. Alexandre, não esqueci dos exercícios. Muito legal. Tá ajudando muito. O Alexandre me ensinou a cuidar da minha voz. Show de bola, show de bola. Ah, que delícia, Cláudia. Ah, o pessoal chegando aqui, Denise. A Kelly já tá aí. Hoje a nossa live é com a Kelly. Super especial. Já vou chamar aqui. Só para avisar vocês, deixar vocês sabendo, né? Por que eu sumi daqui das redes sociais por algumas semanas. A gente estava em função de entregar o treinamento, o Bia Líder, dando uma atenção especial aos alunos, gravando todo o treinamento, entregando conteúdo. E agora a gente já vai voltar para cá para dar uma atenção para vocês também. Joia! Oi, Grace, tudo bem? Vamos chamando a Kelly para participar aqui com a gente. Galera, tá legal o áudio? Dá para ouvir bem? Alguém confirma aqui para mim. Olá! Oi, oi! Oi! Não tô te vendo. Tá sem imagem. Vê se aparece aí. Oi, Denise, tudo bem? William, ok, beleza. O William tá dizendo que tá ok. Tá me Joia. vendo? Tati, ainda não. Não sei se é a internet que tá carregando aqui. O áudio tá legal. Tá legal? O pessoal tá me vendo? Será, gente? O áudio tá bom. Galera, confirma aqui. Vocês estão vendo a Kelly? É só pra mim que não tá aparecendo? Ou... Oi, Vivi, tudo bem? Vamos ver. Não tá aparecendo, Kelly. Ai, vamos ver aqui o que será que tá acontecendo. Peraí, gente. Sai e tenta entrar de novo. O que você acha? Tá, você me chama de novo, então? Beleza, então vamos lá. Beijo. Vamos tentar, né? Resistência, resistência. Joia. Agora sim. Olá! Ainda. Tudo bem, gente? Que gostoso tá aqui. Muito bom, muito bom. Voltando, né? Voltando com tudo. As Aí, atividades. Rô. Joia. Acho que agora tá legal, né, Rosane? Aí, o Alexandre tá dizendo que sim. Beleza. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. A gente tá aqui super animada. Conversamos o dia inteiro hoje, né? Preparando essa É live. verdade. Um tempão em função, mas joia. É o que a gente gosta. É a nossa paixão. É engraçado, há pouquinho a gente comentou ainda que é muita psicopatia, rigidez e oralidade juntas. Nossa, é demais. E a São gente se bem parecidas. diverte, né? É, assim, na quarentena tem muita gente que tá surtando, tá triste e tal, a gente tá se divertindo, né? Porque a gente pode ajudar, a gente pode contribuir, tanto com a nossa vida quanto com a vida de todo mundo, né? Então tá sendo Exato. muito gratificante. E hoje vai ser quente. É isso, é isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar e aí a gente vai entrando no nosso assunto, né? Hoje a gente É vai isso falar aí. sobre a leitura corporal na cura dos traumas da infância, né? Quem acompanha a gente, quem é nosso aluno já sabe que é lá na infância que começa tudo, mas tem muita gente nova chegando por aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os traços de caráter, a leitura corporal e sobre essa criança interior, esses traumas da infância, como é que funciona esse processo, o que a gente pode fazer também para melhorar isso, né? Exatamente, exatamente. E o pessoal daqui é de onde? Coloca aqui pra gente saber de onde vocês estão, Vai lá, galera, diz cidade. aí, de onde vocês estão assistindo a gente. Isso. Boa noite, Miriam. Boa noite, Arnaldo. O Arnaldo é aluno, tem uma galera aqui, ó, os alunos estão em peso, show de bola. Ai, que legal. E vai ter aula especial lá, hein, gente? É verdade, verdade. Tem surpresa para vocês, é isso aí. Tem surpresa.
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Legal. Silvana, bem-vinda. O Juliana de Porto Alegre. Ana Paula de Belo Horizonte. Marcelo de BH. Olha aí, uma galera chegando. Mato Grosso do Sul. Vários alunos do Guia Líder por aqui. É isso aí. Os alunos estão juntos. Joia. Daqui, olha só, a Fábia da minha cidade aqui do Paraná. Gramado. A gente tem muitos alunos do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, assim, tá super concentrado. Bem legal, bem legal. Muito Guarapiranga. legal. É São Paulo, Santo. né? Muito legal. A Rei Washington é um casal que são alunos do treinamento também. Eles assistem, participam juntos do treinamento, bem legal. Um casal evolutivo, né? É, nada melhor do que crescer em parceria, né? É isso aí, é isso aí. Oi, Denise, de São Paulo. Então, vamos iniciar o nosso assunto? O pessoal vai Vamos lá. chegando aí, vai pegando, vai, né? Exatamente. A Mas, nossa proposta, né, gente, é trazer para todo mundo um conhecimento que foi muito transformador, tanto na minha vida quanto na vida da Rô também, e que vocês possam agregar no dia a dia de vocês. Porque por muitos momentos a gente acaba sofrendo e construindo esse sofrimento, né? E tornando um sofrimento um hábito dentro da nossa vida. Então, quando a gente consegue, né, entender através da leitura corporal, do cuidado da criança interior, que é o que a gente vai falar aqui hoje, a vida fica mais leve, muito mais leve. Você consegue conviver muito bem com você mesmo e também com as outras pessoas, né? E, consequentemente, todas as outras coisas vão fluindo na vida. É maravilhoso mesmo. Então, a gente vai começar explicando para vocês um pouquinho do que é essa leitura corporal. E ninguém melhor para explicar sobre isso do que a Rosana, né? então vamos lá. Eu vou começar uma abordagem assim bem inicial. A gente tem vários alunos aqui que já conhecem esse conteúdo, mas como eu falei, tem muita gente nova, então vamos pegar a base, né, para entender e o pessoal ir acompanhando. E sempre tem alguma informação que a gente vai associando um pouquinho melhor conforme a gente vai ouvindo essa repetição. Então, desde o momento da nossa concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo e surge o zigoto, esse serzinho ali dentro da barriga da mamãe, ele já começa a ter uma interpretação da realidade, mesmo sem cérebro. E a gente estuda muito isso, né, Kelly? Que não precisa ter um cérebro Exatamente. para esse corpo entender o que é que está acontecendo, entender, na verdade, dando uma compreensão infantil e limitada do que está acontecendo, né? Então, durante Exatamente. a infância, a gente traz essa interpretação infantil desses fatos. A gente não vê os fatos, a gente vê a gente interpreta conforme as memórias que a gente já traz. Memórias essas que são genéticas, que são da ancestralidade, que são dessa consciência maior. E a gente vai interpretando, então, essa realidade. E, por exemplo, 9 meses que uma mamãe fica grávida, ela não consegue passar uma gestação inteira em paz, tranquila, sossegada. Naturalmente, as pessoas se incomodam, têm problemas, sentem medo, principalmente mamães de primeira viagem, né? Tem aquele medo de, e agora? Não é só uma criança, é o se tornar mãe. Então, tem muita relação com tudo isso. E quando essa mãe se preocupa e esse bebê está dentro da barriga, naturalmente o corpo dela envia toda a energia do corpo da mamãe para as extremidades. Ela entra numa posição de defesa, aonde ela pode se preparar para fugir, aonde ela pode ficar paralisada e aonde ela pode se preparar para um enfrentamento, né? E psicologicamente isso vai acontecendo dentro do corpo dela sem ela ter controle. Quando isso acontece, o útero, ele recebe menos fluxo de sangue. Então, ele fica mais frio do que o normal. Quando a gente fala que o útero fica frio, às vezes as pessoas trazem a ideia de que fica gelado. Não, isso é impossível. Mas ele fica mais frio do que o normal. E para esse bebezinho que está se formando ali dentro, isso se torna desconfortável e fica duro também. Então, esse bebezinho que está dentro da barriga da mamãe, ele não sabe que existe um mundo lá fora. Ele não sabe que a mamãe se relaciona com outras pessoas, que ela tem situações para resolver. Aliás, ele nem sabe que existe uma mamãe. Ele entende que tudo é com ele. E as Exato. células, mesmo sem esse cérebro formado, vão
captando essas informações e registrando tudo isso a nível celular mesmo e a nível de consciência. Então, nesse momento, pode ocorrer o primeiro trauma da infância, que pode acontecer por impacto, a mamãe viveu uma situação impactante e o bebê entender essa situação impactante, como pode ser por repetição. Várias vezes acontece a mesma coisa, inclusive se a mamãe pensar em aborto, se ela não souber lidar com essa gestação, isso tudo pode ser impactante para o bebê. Assim como pode ser que a mamãe pense em aborto, tente abortar e não aconteça nada, porque é a interpretação que o bebezinho dá ao fato, tá? Então tem que prestar bastante atenção nesse detalhe. E nesse momento surge o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide. E antes de continuar, eu quero trazer um detalhe bem importante, que é o seguinte: não se prendam aos nomes, para quem ainda não tem esse conhecimento, para quem ainda não consumiu esse conteúdo. Esses nomes não se referem a nenhum tipo de transtorno de personalidade, a gente está falando de traços de caráter, que são mecanismos de defesa. Então imagina que esse bebezinho que está ali dentro da barriga da mamãe e sentiu que esse lugar ficou frio e desconfortável, ele não sabe o que fazer com isso. Ele não tem como lidar com essa situação, como enfrentar essa situação. Então surge um mecanismo de defesa para proteger ele dessa dor. Naturalmente, automaticamente, o corpinho dele vai levando toda a energia que estava ali fluindo em todo o corpinho que está se desenvolvendo, canaliza essa energia para a cabeça. Quando essa energia fica na cabeça, esse bebê ele não sente mais e ele não precisa de movimento. Então ele consegue ficar paradinho, quietinho lá no cantinho dele, sem se mexer, e aí ele não sente todo esse desconforto desse útero. E assim ele vai se desenvolvendo, ele vai se adaptando a essa situação. Ok. Esse é o primeiro traço de caráter que se forma. Todos nós temos todos os traços de caráter. São 5. Nós todos passamos por todas as fases e em um grau mais elevado ou menos elevado, a gente vai desenvolvendo esses traços de caráter, ok? Aí, depois que esse bebezinho nasce, no período da amamentação, até mais ou menos um aninho e meio, essa criança ela vai registrar a dor do abandono. Ela vai se sentir abandonada em coisas simples, em coisas bobas, que para nós adultos seriam bobas. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do bebezinho no berço, né? Imagina que está lá o bebezinho no berço chorando de fome. Ele quer o alimento da mamãe. A mamãe, com todo o amor do mundo, vem até o berço e vai acolher essa criança. Só que ela estava ocupada, ela estava suada, ela estava fazendo alguma coisa. Então ela sai dali por poucos segundos para se limpar, para se lavar e voltar para atender esse bebê, dar o leitinho para ele. Mas esse bebê não entende, ele não tem noção de tempo. Nesse momento que ele vê que a mãe chegou e se afastou, é o suficiente para ele se sentir abandonado. E isso naturalmente acontece várias vezes durante esse período de amamentação. Então, por repetição, o bebê vai acumulando essa dor do abandono. Bem como pode acontecer uma situação impactante e inesperada, e esse bebê registrar isso de uma forma mais intensa. E nesse momento... E quando a gente fala de trauma, né, Rô, a gente está falando exatamente dessa dor. Então, é aquela dor que foi tão impactante para a pessoa que fica registrado nela, né? Exato, fica registrado a nível celular, fica registrado no inconsciente que está se formando e fica registrado no cérebro, na mente e na consciência. Então, são vários níveis, né, de registros dessas emoções, desses traumas que a gente carrega. E é aí... importante porque a gente tende a achar que um trauma é só um impacto grande, mas não é. Às vezes é só uma interpretação de alguma situação que aconteceu, já é o suficiente para trazer ali a dor do traço de caráter. Exatamente, exatamente. Ainda mais para esse bebê que não tem recurso para se defender. Né? Verdade. O bebezinho que tem fome, ele não consegue ir buscar a própria comida dele. Ele precisa que alguém dê para ele. Ele é dependente. Então, como mecanismo de defesa, surge o traço de caráter oral, que é essa proteção que vai fazer com que ele seja atendido da forma que ele espera. Vai ser um bebê que vai chorar mais, vai ser um bebê que vai se desenvolver mais fofinho, vai ser gorduchinho, cheio de dobrinhas, vai ser um bebê que tem um olhar que dá vontade de pegar no colo, justamente como um mecanismo de defesa para que as pessoas que cuidem desse bebê tenham vontade de cuidar dele e ele não sofra mais essa dor do abandono. E isso tudo se replica na vida adulta,
de uma forma diferente e um pouco mais evoluída, digamos assim. A gente vai repetindo esses padrões, né? Exatamente. É a linguagem que a gente acaba interpretando e a gente vai repetindo sempre no nosso dia a dia, na nossa experiência. Então, um bebê na fase oral que teve essa sensação de abandono, ele na vida adulta, se tiver ali, que a gente vai falar da criança ferida, ele continua repetindo esse mesmo padrão. Ou ele é abandonado, ou sei lá, é demitido do emprego sempre, ou nunca, né, o marido não quer ficar e abandona. Sabe, coisas do dia a dia mesmo vão se repetindo até que essa pessoa, como adulta, entra no recurso, que aí a gente vai explicar mais pra frente para vocês. Exatamente, é isso mesmo. Tanto o lado esquizoide, que sofreu a dor de ser rejeitado por essa mamãe, ele entendeu que ele foi rejeitado, né? Ele vai repetir isso na vida adulta, criando situações onde as pessoas não se interessem por ele, aonde ele continua vivendo nesse negócio de eu não existo, as pessoas não me veem, eu fico aqui fechado no meu mundo, da mesma forma que ele fez lá na infância. O oral, como a Kelly acabou de comentar, ele vai atrair situações. Atrair é um termo meio leigo, né? Mas é uma forma simples de entender. Ele vai estar criando situações na vida dele, aonde as pessoas vão abandonar ele da mesma forma que ele se sentiu abandonado. Aí a gente vai para o terceiro traço de caráter que se forma, que é o psicopata. Lembrando que não tem nada a ver com transtorno de personalidade. A gente está falando de traços de caráter, que são mecanismos de defesa, né? Para o pessoal que está entrando agora. Então, o psicopata, ele se forma ali no período onde a criança começa a ter interação com o mundo, onde ela começa a ter os primeiros movimentos. Por exemplo, ela começa a gatinhar, ela começa a caminhar, ela começa a se afastar da mãe, dessa pessoa que representa a mãe e que cuida dela. Então, nesse se afastar, dependendo de como a mãe lida com esse afastamento da criança, pode desenvolver o traço do psicopata de uma forma bastante intensa. Por exemplo, as mães aqui vão se identificar. Quando a gente tem um bebê pequenininho e ele começa a caminhar, naturalmente ele vai querer caminhar para o colo do papai, para o colo do vovô, da vovó, de outras pessoas. Ele não vai querer caminhar para a mamãe. Ele vai querer se afastar da mãe, porque até agora ele sentia que ele era grudado com a mãe. Então ele está descobrindo o mundo. E nós, como mães, a gente comete esse deslize, né? Não seria um erro, porque a gente não faz nada tentando errar. A gente acaba do que esse bebê caminhe para nós. Ele dá 2 passinhos e você já chama ele de volta e quer que ele volte para você. E nisso a criança vai se sentindo manipulada. É como se os movimentos espontâneos e livres que ela quer ter, ela não pode porque alguém segura, alguém prende, alguém reprime. E aí ela vai se sentindo como um marionete, que você segura aqui na mão, com aquelas cordinhas, né, aquele bonequinho, e é você que movimenta. Então esse bebezinho, essa criança vai se sentindo dessa forma. E aí, na vida adulta, essa pessoa ela vai ter medo de ser manipulada. Então, se estiver sofrendo com esse traço de caráter, vai preferir manipular outras pessoas para não sentir essa dor da manipulação de novo. O traço de caráter do psicopata, nesse momento, ele se desenvolve. Como mecanismo de defesa, ele faz trocas. Então, por exemplo, essa criança, para ganhar o que ela quer, ela vai fazer alguma gracinha para a mamãe, uma coisinha bonitinha, para conseguir em troca o que ela quer. Se ela quiser se afastar da mamãe, ela vai fazer uma gracinha para a mamãe achar bonitinho e permitir que ela vá um pouco mais longe. É aquela criança que vai se jogar no chão do mercado e espernear, porque sabe que a mamãe vai dar o doce que ela está pedindo. Então ela vai crescendo, se sentindo manipulada e aprendendo também a manipular. E aí na vida adulta, na dor, ela vai viver nesse jogo de manipulação. São pessoas que não conseguem de jeito nenhum dar algo sem esperar algo em troca e também não conseguem receber algo sem se sentir em dívida. São pessoas também, uma característica bem legal do psicopata é, por exemplo, eu e a Kelly estamos conversando, nós duas temos psicopatia, a gente se conheceu e eu não sei nada da vida dela. Eu como com o traço forte do psicopata, eu não vou contar um segredo meu para ela antes dela contar um para mim. Porque se ela contar um, a gente fica em equilíbrio. Então, eu posso contar uma coisa minha para ela, porque aí é como se ela estivesse nas minhas mãos também. Agora, se eu conto algo meu primeiro, eu me sinto manipulada. Eu posso sentir que ela tem o controle sobre mim. Se ela quiser me ferrar, digamos assim, ela sabe algo meu.
Então, a gente sempre espera que o outro faça primeiro, para a gente ter essa confiança. Da mesma forma que o psicopata tem uma habilidade incrível de perceber quando alguém está mentindo. Eu falo que ele sente o cheiro do mentiroso. Né? É Ele verdade. de forma muito clara, principalmente quando ele não vive na mentira, quando ele vive na luz, não vive nas sombras, ele Uhum. cheira a mentira, ele vê no olhar da pessoa a mentira. Então, é uma habilidade muito legal do psicopata, né? E na dor, Rô, eu acho que é bacana a gente explicar que todo o traço aqui, ele tem uma dor, mas ele também tem um recurso. Então a gente, né, a gente sempre tem uma questão muito problemática, digamos assim, que se a gente não cuidar vira um problema, mas a gente também tem recursos e que dá pra gente usar. Por exemplo, quando a gente está aqui numa live com vocês, eu e a Rosana, a gente traz a oralidade, que é o quê? A comunicação, conversar com todo mundo, né, interagir. Então, olha como isso é fantástico. Já que nós temos os 5 traços, a gente pode passar por todos eles, na hora que a gente quiser. Mas isso se estivermos no recurso e não na dor, que é o que a Rosana está priorizando explicar agora, tá? exatamente. Aí a gente vai para o quarto traço de caráter que se forma, que é o masoquista, né? O masoquista, praticamente na mesma fase ali do psicopata, mas no período do desfraude. A gente fala período do desfraude, mas na verdade é o período de controle dos esfíncteres. Não só de fezes e urina, mas também de tudo que sai de dentro dessa criança. Pensamentos, sentimentos, emoções, movimentos espontâneos. Quanta repressão existe quando essa criança tenta se movimentar, tenta se expressar. Ela acabou de sair da fase da oralidade, então pode ser que ela fale muito, né? O oral ele tem essa necessidade de falar, pode ser que é uma criança que fale muito e os pais mandem ela calar a boca, mandem ficar quieta. Ela sente que ela tem que engolir aquilo que ela quer pôr para fora, aquilo que seria um movimento espontâneo, então ela vai guardando. Aí ela fica com raiva, mas os pais são superiores, ela não pode explodir essa raiva, ela não pode gritar, ela tem medo da repressão. Então ela acaba guardando as coisas dentro dela. Assim como pode ser que ali no período do desfraude, ela tenha sido humilhada por ter feito cocô nas calças, por ter feito xixi nas calças. Quantas vezes, né, a criança vai pequenininha para a escola, É às vezes não são verdade, nem não tem o controle. na frente da turminha inteira, a professora, hoje não é tão comum, né, hoje os professores são mais preparados, mas quantos adultos que são adultos hoje passaram por isso, lá naquela fase, fazia xixi na calça porque queria ficar com a mamãe, era um mecanismo de defesa também, e se sentiu humilhada. Então, isso desenvolve o traço de caráter masoquista. É aquele que guarda tudo dentro dele e ele acumula essa raiva. É normal o masoquista ter prisão de ventre. Quanto mais ele acumula, ele pode ter prisão de ventre, porque justamente ele não consegue liberar. Mas ele não guarda só as fezes. Ele guarda os sentimentos, ele guarda as emoções, ele guarda toda a raiva. E existe uma pressão na mandíbula, né? Quando às vezes a gente se pega mordendo aqui, segurando firme os dentes quando tá com raiva. E justamente esse é o traço de caráter masoquista, que fica guardando tudo isso dentro dele, porque ele sente que ele não pode expressar, que ele não pode pôr para fora, que ele vai ser humilhado como foi lá na infância. Então essa criança que vai crescendo dessa forma, ela vai acumulando muita coisa. Os músculos ficam mais fortes, mais duros, justamente por esse acúmulo de energia que vai acontecendo, né? E aí, na vida adulta, são pessoas que, se estiverem sofrendo com isso, se estiverem nessa dor, elas vão acabar vivendo uma vida de muito esforço, de fazer muita coisa e não encontrar o reconhecimento. Ficar trabalhando pra caramba, buscando reconhecimento que nunca chega, né? Então, fica uma vida bastante sofrida. São pessoas que suportam muita coisa, tem muita dor nos ombros, muito peso, porque realmente eles suportam. E eles suportam, inclusive, a dor do outro. É como se eu posso ver você sofrer. Então, você pode contar as suas coisas para mim, porque eu suporto o teu sofrimento. Mas você não suportaria o meu. Então, eu guardo o meu e o teu. O masoquista é um acumulador de lixos, digamos assim, né? De lixo emocional, dos sentimentos dos outros. Acaba tendo muita empatia também, né, Rosana? Por conta disso. E aí vai acumulando, né? Exatamente. E se ele tiver... vamos falar dos recursos de todos depois, um pouquinho? Vamos falar primeiro da dor? Vamos. Joia. Uhum. Então, aí a gente vai para o quinto traço de caráter que se forma, que é o rígido.
Aqui tem muita confusão mesmo, porque normalmente, em todas as vezes que eu apresentei o rígido, eu sempre coloco a questão de o menino ter paixão pela mamãe e a menina ter paixão pelo papai, né? O primeiro amor da criança sempre é o papai ou a mamãe. Hoje ainda eu recebi uma pergunta que dizia assim, mas me explica então, porque o meu pai morreu quando a minha mãe estava grávida e eu tenho muita rigidez. Ok, você não precisa ter convivido com o seu pai para se apaixonar pelo papai e esse papai moldar a mulher perfeita ou essa mamãe moldar o homenzinho perfeito. Normalmente a gente fala que o rígido se forma quando o papai trata a menina como princesinha, namoradinha, quando a mamãe trata o menino como príncipe, o homenzinho ideal, o homenzinho perfeito. Mas não existe receita pronta, somos todos diferentes, cada um tem uma história. Por isso, eu acho super interessante a gente analisar as dinâmicas das pessoas, a vida das pessoas, o que é que aconteceu, qual é o contexto, para entender como se formou. Porque não dá para dar um rótulo para todo mundo e dizer, ah, você é isso, você é aquilo e pronto, a tua vida é assim. Não, é como a Kelly comentou. Exato. Vai usar todos os traços em equilíbrio. A gente tem esse potencial dentro da gente, nós podemos usar todos os traços. Então não E faz assim, sentido. né, Rô? Às vezes, numa única conversa que você está tendo com alguém, você está usando o rígido, a rigidez, a oralidade, a psicopatia, você está trocando a todo momento. Então, Exato. não é encaixar as pessoas, né? Existem 5 tipos de pessoas e cada um faz parte de um. Não é assim, por isso é tão importante você olhar toda a dinâmica do momento, da experiência que você está tendo. Porque, por exemplo, com a Rosana, eu posso ser uma oral, mas com o meu chefe eu posso ser rígida, né? Então, assim, depende da situação, da experiência que você vai vivenciar. Isso mesmo. E aí, no caso dessa moça, então, que me perguntou hoje, que o pai dela faleceu, né? Como pode ela ter desenvolvido tanta rigidez? A criança, ela sempre tem a imagem do pai ideal. Ok, não convivi com meu pai, mas a mamãe naturalmente falava desse pai. Essa criança via que as outras crianças têm pai. Então ela vai criando na cabecinha dela a imagem do papai. Se esse papai for um herói, for o perfeito, que normalmente é o que acontece, é natural desenvolver essa rigidez pelo fato de que essa menina vai querer agradar inconscientemente o pai, mesmo que ele já tenha falecido. E ainda acontece que, às vezes, a gente coloca outra pessoa para substituir esse pai. Ah, não, mas a minha mãe não teve outro relacionamento, eu não tinha irmãos. Ok, a criança vai projetar essa figura de pai para um professor, para um vizinho, para um tio, para um amigo da família, para qualquer pessoa que ela olhe para aquele homem e pense, nossa, meu pai podia ser assim, né? Se eu tivesse um pai, eu gostaria que ele fosse assim. Uhum. Menino acontece exatamente a mesma coisa. Mães que dormem com os filhos, né? Principalmente a mãe que cria o menino sozinha, que dorme com o filho por muito tempo. Esse filho vai ter sérios problemas nos relacionamentos lá no futuro, porque ele foi moldado pela mamãe. Então eu sou o homenzinho perfeito da minha mamãe. Aí o que acontece? O rígido tem uma dinâmica bem interessante. Ele, nesse momento que se forma esse traço, ele está descobrindo a sexualidade. Não tem nada a ver com a sexualidade dos adultos. É quando começa a perceber, ter as percepções dos órgãos genitais, perceber que aquilo ali faz uma cócega, já tem uma sensação diferente. É natural da criança, né? Nessa fase que começa a se desenvolver, ali pelos 5 aninhos, de 3 a 5 aninhos. Algumas crianças com 3 aninhos, outras com 5, com 6, com 7, depende de cada uma. E aí, nessa fase, a criança percebe que ela está descobrindo um negócio diferente, mas esse negócio diferente, essa sexualidade, ela não cabe nesse relacionamento com o papai ou com a mamãe. Isso é uma coisa que não faz sentido naquele momento, isso não serve nessa relação. E aí o que a criança inconscientemente faz? Como mecanismo de defesa, o corpinho dela, a mente dela faz um corte na altura do diafragma, que é a cinturinha, né? Que as pessoas que têm muita rigidez apresentam a cinturinha, tanto o homem quanto a mulher. Então existe esse corte, porque daqui para cima é o meu amor. O meu amor eu posso entregar para o meu pai ou para minha mãe, porque ele cabe nesse relacionamento. Mas a minha sexualidade, que é daqui para baixo, eu tenho que jogar fora. Ela não serve. E isso é um processo inconsciente. Então, esse corpo também vai se desenvolvendo de uma forma harmônica, bonita, para que depois sempre tenha esse negócio da sensualidade, de conseguir usar essa sexualidade
trazendo essas pessoas que ela gostaria de conquistar. Só que aí essa pessoa fica dividida. Da mesma forma que aconteceu na infância, que ela entregou o amor ou para o papai ou para a mamãe, o menino para a mamãe e a menina para o papai, esse amor ficou preso lá na infância. Então é a pessoa que vai entregar só a sexualidade para o parceiro ou para a parceira. Independente de ser heterossexual ou homossexual, não tem nada a ver com a opção sexual, tá? E aí é a pessoa, é o traço de caráter que tem tendência à traição. Mas não significa que o rígido vai trair. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depende do quanto essa pessoa está presa na dor, nesse sentimento de sofrimento. E aqui, o rígido, ele tende a triangular, né, Rosana? Isso. Muito, isso. às vezes, na dor, né? Sim, e essa triangulação não necessariamente é eu tenho meu marido e eu preciso de um outro homem. Não. Por exemplo, o rígido, quando ele está na dor, ele pode triangular da seguinte forma. A mulher tem o marido, ela entrega a sexualidade para o marido, ela não consegue se entregar de corpo e alma, mas ela é fiel. Ela é fiel a esse marido. Só que lá no fundo, quando ela estiver na cama com esse marido, quando ela tiver relação sexual com ele, ela vai imaginar uma ex-namorada dele, uma outra mulher, e ela vai querer ser muito melhor do que qualquer outra para esse marido. Isso também é um tipo de triangulação do rígido. Então, não significa que essa triangulação é essa pessoa e essa pessoa. Não. O rígido pode, inclusive, triangular entre relacionamento e trabalho. Eu tenho vertentes. Se eu vou fugir para cá. Entende? Verdade. Então, a gente não pode ficar preso. Por isso eu falo, a história da pessoa é muito importante. Só o fato de você olhar para o corpo dela, você ouvir o tom de voz, você perceber como ela fala, o quanto ela gesticula, né? Tem que ficar gesticulando para falar. Tudo isso dá para ler a história dessa pessoa e você já capta todas essas informações conversando 2, 3 minutinhos com alguém. Só que quando a gente vai entender qual é o traço que está na dor, a gente precisa entender a história da pessoa para entender o que aconteceu. E aí, você tendo esse conhecimento da leitura corporal, fica muito mais fácil chegar na raiz do problema e não errar, né? Não atirar para qualquer lado ou dizer que, não, Kelly, você tem muita rigidez, então o seu traço rígido que está na dor e você só serve para fazer isso, para executar. Não, é o contrário. E até porque um traço pode esconder outro traço, né? Um rígido pode esconder a sua oralidade. Sim. Se você for ficar olhando só pelo corpo, né? Não dá certo. Sim, sim. Bem como o contrário. Hoje mesmo eu atendi 3 alunos que estavam com a mesma questão, onde o oral estava escondendo o masoquista. Porque a dor do é tão grande que ela precisa ficar escondida. A dor do oral eu consigo suportar. Então o meu corpo aumenta de peso. Eu posso engordar um pouquinho mais, né? Eu atendi uma pessoa que ela era rígida com oral. Ela usava a rigidez para poder atrair pessoas naquele momento da paquera, mas quando ela se envolvia no relacionamento, ela era extremamente carente, aquela sensação de abandono. E aí entra a oralidade. Quando ela pega a confiança ali com a pessoa, ela começa a ser oral. Então, ambos estão na dor, ambos os traços estão na dor. Então, a gente cria diversas estratégias, né? Porque a linguagem que a gente conhece, a gente vai entrando em contato com aquela mesma coisa, né? Então, é bem complexo mesmo. Mas, depois que você aprende, fica mais fácil, né? Sim, sim. O que é estar na dor de um traço, né? A gente fala muito de estar na dor, estar no recurso, usar as qualidades, ou estar sofrendo, estar preso num traço de caráter. Então, vamos explicar um pouquinho isso aí. Quando você está preso num traço de caráter, quando você está vivendo na dor, é como se aquela criança ficou presa ali na infância, naquela fase, em um dos 5 traços de caráter, que foi tão impactante, foi tão difícil, por exemplo, a dor da humilhação do masoquista. Foi tão dolorida que o corpo cresceu, você vive dinâmicas diferentes, você convive com pessoas diferentes, o cenário da tua vida mudou, mas tudo que acontece é repetitivo, não são ciclos, você vive em círculo. Você está preso lá na infância, é como se você tivesse sido o corpo, mas essa estrutura mental que a gente chama de criança interior, essa base onde ficam registrados os traumas, está presa lá na infância.
Isso é estar preso no traço de caráter. É você não ter conseguido, durante a sua vida, lidar com esse trauma e se libertar dessa dor. Então, quando a gente está usando os recursos de um traço, a gente está livre dessa dor. Ok, eu superei isso, eu fui vivendo outras coisas na minha vida que tá legal, a minha vida tá em equilíbrio, tá fluindo, o relacionamento tá legal, o dinheiro tá legal, saúde tá legal. Beleza, você tá usando os seus traços em equilíbrio. Agora, se acontecem situações repetitivas, se você tem angústia, se você tem sofrimento, todo e qualquer desconforto, toda e qualquer doença é um sintoma de uma criança interior ferida pedindo atenção. Então, essa criança interior, ela é essa base, essa nossa estrutura onde foram registrados esses traumas. E a gente traz isso para a vida adulta. É isso que nos forma. Forma o nosso corpo, forma a nossa mente, forma a nossa percepção de mundo, a forma de ver as coisas, de entender e compreender as coisas. A gente não vê os fatos, a gente interpreta os fatos do nosso jeito, conforme as dores que a gente carrega. E por isso a gente vive uma vida de repetição. É como aquela mulher do dedo podre que só atrai homens que fazem ela sofrer, né? Normalmente isso é característico da rígida ou do rígido, que entregou esse amor para a mamãe ou para o papai, então não consegue encontrar alguém melhor, porque é como se ninguém pudesse substituir o papai ou a mamãe. Então, uma série de dinâmicas que a gente vai vivendo. E aí, quando a gente olha para uma pessoa, não existe alguém com traço de caráter puro. Isso não existe. Todos nós temos os 5 traços. Mas fica mais evidente alguns traços do que os outros. O que não significa, por exemplo, olhar para alguém que... Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo de rígido. Alguém que tem um corpo escultural, um corpo rígido, bem desenvolvido, um corpo bonito, sedutor, não significa que essa pessoa está na dor. Ah, não, porque o corpo dela está mostrando isso, ela está na dor. Claro que não, ela pode estar usando os recursos, bem como esse rígido, ele tem muito menos esquizoidia, quase não apresenta esquizoidia no corpo. Ah, então eu nunca vou ter a criatividade do esquizoide. É o contrário, o esquizoide não está na dor. Então você pode usar todo o potencial desse traço, né? A maioria das pessoas que a gente vê que usa esquizoidia, que tem muita intuição, muita conexão com o divino, ideias, que capta as informações, energias e tal, tá usando a esquizoidia de uma forma livre, sem estar preso lá na infância. Então não dá para rotular as pessoas e dizer, ah, você não tem esse recurso, você não pode usar isso aqui, porque isso aqui você tem muito pouco, desenvolveu muito pouco lá na infância. Justamente o contrário, vamos trazer o equilíbrio, vamos trazer todo esse potencial e desenvolver os teus recursos de forma que você escolha o que você vai usar e no momento que você vai usar. Perfeito. E aí, para a gente desenvolver esses recursos, a gente tem que começar curando a criança interior. Então, a gente tem um corpo adulto, mas dentro de nós a gente carrega uma criança interior. E essa criança interior é como se ela fosse uma chave para a gente acessar todo esse banco de dados, de memórias que a gente tem, né? E onde estão os nossos recursos. Então, quando a gente fala de criança interior, não é só porque a gente está falando de um trauma, não é só por causa da dor, mas porque ela também carrega algo muito bom e que a gente pode aproveitar. E aí vocês ficam pensando, ah, legal, né? A gente já sabe tudo isso, dos traços, mas como que eu começo a cuidar dessa criança interior? Né? Então, criança é esperta, né, gente? Quem convive com criança sabe que as crianças são muito espertas. Então, primeiro é você criar, entender como adulto que a sua relação com a sua criança interior é a mais importante do mundo, né? Não é a relação com teu pai, não é a relação com a tua mãe, com teus filhos, é com a sua criança interior. E a gente que é adulto tende, né, a invalidar as experiências da criança. Então, quando a Rosana traz todos esses exemplos, né, de cada traço, de cada dor, a gente olha e fala assim, nossa, mas é isso que está causando tanto problema, né? E a gente tende a invalidar essa experiência. E ao contrário, eu vou reconhecer que essa criança existe em mim e vou começar a estabelecer uma relação com ela. E a partir do momento que eu estabeleço uma boa relação com a minha criança interior, consequentemente as outras relações vão se organizando. Lembra que a gente falou que a criança ela carrega uma linguagem dentro dela? Então, no dia a dia, ela vai tender a se conectar com essa mesma linguagem.
Então, eu me torno adulta e vou lá e pego essa minha criança. Deixo de transferir a criança para os outros, né? Então, quando eu estou na dor, pode observar. Quando você está julgando alguém, quando você está se fazendo de vítima, né? Quando você quer salvar o mundo, você está na dor. E você está dando a sua criança para outra pessoa. Então, você traz a sua criança para você e reconhece ela. Só que aquele negócio, criança não fala com estranho, né? E às vezes a gente é estranho da nossa criança. Quem aqui, né, nunca foi estranho de sua própria criança interior? E aí quer fazer um trabalho com ela, de conversar com ela, e essa criança vai querer falar com você? Não, né? Ela não confia em você ainda. Então você tem que começar a criar uma intimidade com essa criança. E como que a gente cria intimidade com criança? Te pergunto o que ela gosta, não é? O que você gosta, Rô? O que essa criança gosta aí? A minha criança tá perguntando para mim? O que ela gosta? A minha criança adora chocolate. A minha criança, minha criança adora ouvir música com violoncelo. É fantástico. Minha criança vibra com isso. E né? vocês que estão assistindo a gente, o que a criança gosta? Vai lá, gente. Aí, ó, o Alexandre dando doce. Vamos, galera, responde aí. O que a criança de vocês A criança gosta? Então, Conhecem a criança gosta de muita coisa. Pensa lá na infância, o que vocês gostavam de fazer, o que vocês gostavam de brincar, né? O que você fazia? Dançar, né? Então, Aqui, quando que foi a última vez que você parou e dançou? Nessa quarentena, que dia que você parou para dançar? Né? Cantar, música, ler. Quando foi a última vez que você deu isso para sua criança interior? Correr. Agora tá mais complicado sair de casa, né? Para correr por conta da quarentena. Coca-Cola. Viu? É isso aí, a criança do Jimmy gosta de Coca-Cola. Vai tomar Coca-Cola de vez em quando. Doce, a minha criança gosta de ouvir músicas dos anos 80, perfeito. Colorir, nossa, desenho é uma ótima terapia para criança interior, que você libera ali, né? Várias informações, tem coisa muito interessante nesse sentido. Então, assim, a criança precisa ter o brinquedo dela, precisa ter as brincadeiras dela, a gente precisa saber o que ela gosta. Agora, na quarentena, pode ser até mais fácil, né, da gente conseguir trazer. Engraçado que tem muito artista aqui, ó, gente. Vamos montar uma banda. E vamos fazer comida. E quem gosta de doce, traz a comida. Ô, Juliana, eu também gosto de pudim, viu? Minha criança também gosta de pudim. Perfeito. Então, quando a gente vai se aproximar de uma criança, a gente começa a perguntar para ela o que ela gosta. E a gente vai criando afinidades a partir disso. Então, a gente tem que criar uma intimidade. Gente, é muito engraçado aqui em casa. Por quê? Eu converso com a minha criança o tempo todo, né? E assim, não é um dia, uma hora, não, é o tempo todo, né? Exercitar. E aí, às vezes, eu tô conversando sozinha comigo mesma, com a minha criança. Você pode dar um nome para tua criança, né? Eu me chamo de Kelly mesmo, né? E aí você vai conversando com a sua criança, você tem que criar essa intimidade, você tem que reconquistar essa criança. E para reconquistar, você tem que ter tempo para ela. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que se deixar o filho sem atenção, o que acontece depois? Ele se rebela, né? Ele se rebela. E aí a criança quer atenção, ela dá um jeito de conseguir a atenção, né? Então, a gente, conforme vai dando essa atenção para a criança, a gente consegue a confiança dela. E a partir do momento que eu consigo a confiança da minha criança interior, aí você se tornou um adulto saudável. Porque a gente tem um adulto que não está saudável, que é quando a gente está operando pela dor. Mas quando eu estou com a minha criança, né, confortando, sendo pai e mãe dela, então, quando é um esquizoide, eu não vou rejeitar. Quando é um oral, eu que vou acolher, né? Um rígido, eu não vou trair. Porque a gente passa muito tempo se sabotando, se traindo, né? Muitos momentos a gente faz isso. E quando a gente se trai, aí o que acontece? Dor no corpo. Começa com problemas, com doenças, porque a alma, né? A criança está querendo te avisar. Opa, algo está errado. Então, se você tem dores no corpo, se está acontecendo alguma coisa com você, a Rosana deu um exemplo aqui, né, do masoquista, com prisão de ventre, qualquer coisa, gente, é a criança interior que está falando, oi, por favor, tô aqui, me tira da sombra, né, Rô?
É isso aí, é isso aí. E aqui entra um detalhe muito importante, Kelly, você pegou num ponto aí, uma galera que respondeu, né, o que gosta e tal. Muita gente falou de artes, muita gente falou de comida, algum tipo de alimento. É o seguinte, gente, quando, por exemplo, a minha criança tem vontade de comer doce e eu estou fazendo uma dieta balanceada, vamos pegar o exemplo aí da Coca-Cola, mas eu sei que Coca-Cola faz mal para o meu organismo, então, quando eu tomo isso com frequência, o que eu faço? Eu me culpo, eu vou me punir. Eu não devia ter feito isso, porque eu passei do limite de novo, eu não tenho controle. A culpa é um sentimento que não nasce com a gente. A gente nasce sentindo amor, tristeza, raiva, medo e alegria. São as 5 emoções básicas do ser humano. A culpa não é natural, é um sentimento sintético que foi criado pelos seres humanos. E a gente aprende a culpa. É um sentimento aprendido, não é natural. E essa culpa, ela nos prende ainda mais esse passado. Então, quando eu faço alguma coisa que depois eu acho que eu não deveria ter feito, eu fico preso nesse passado quando eu quero sair. E aí dá aquela sensação de que você está saindo de uma poça de cimento, e esse cimento já está endurecendo, você tenta caminhar e aquilo fica duro e fica pesado, vai endurecendo, você não sai do lugar. Justamente porque você se prende cada vez mais nessa infância, nesse passado que foi doído, que foi sofrido. Então, e por mais que você tenha sido feliz, os nossos pais não são perfeitos, são seres humanos. Nós temos traumas, nós temos dores, isso é natural, faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso crescimento curar isso. E aí, como a Kelly falou, a gente precisa dar atenção para essa criança, não adianta se culpar, isso só piora. Eu vou entender que, ok, há 2 minutos atrás eu não consegui me controlar, beleza, tá tudo bem, o que eu vou fazer daqui para frente? Daqui para frente eu vou focar em me controlar. Eu vou focar em fazer algo melhor por mim, porque eu me amo. Mas a minha criança estava precisando de atenção e eu dei atenção para ela. Beleza, tá tudo certo. E aí Perfeito, a gente porque essa criança. Exato. Então, o primeiro ponto, em qualquer processo, né, de desenvolvimento, é a aceitação, gente. A gente tem essa tendência a querer modelar os outros, a querer ser alguém diferente. Não, o primeiro ponto é eu me aceito. Tanto com os meus problemas, quanto com as minhas qualidades, eu me aceito. Minha sombra, minha luz. Porque se eu nego qualquer coisa por causa da culpa, eu tô negando uma parte de mim. Então, eu não tô integral ali, né? Eu não tô na minha espontaneidade. Então, se a gente quer realmente que as coisas comecem a mudar, é aceitar. Ok, eu senti o abandono. Ok, eu estava brava, né? Eu estava brava, eu me irritei com tal pessoa, mas tá tudo bem. Então, um exercício prático para o dia a dia de vocês, que eu e a Rosana a gente conversou muito, né, Rô? De não vir aqui só trazer informação, mas de como que eu coloco isso no meu dia a dia. É você primeiro... Oi, Só pode um pouquinho. falar. Só responder a Arielle aqui. A Arielle perguntou se é normal sentir vontade de chorar quando tenta se conectar com essa criança interior. Sim, se ela está muito tempo abandonada, sim, porque você vai trazer à tona essa dor do abandono. E é aí que você precisa ter essa coragem de olhar para essa criança, e aí a gente vai ensinar um exercício que vocês podem estar aplicando aí, para realmente você ir limpando esses sentimentos ruins, e como a Kelly falou antes, agora, a partir de agora, você vai se tornar o pai e a mãe dessa criança, porque você é adulta já. Então você não precisa mais do papai e a mamãe que cuidavam de você quando você era pequenininha. Agora é você que vai dar para sua criança um futuro melhor, né? Eu chamo de protagonista. Você se tornar o protagonista da sua vida, aquele que vai escrever a sua história, que vai atuar como o ator principal e que vai trazer os personagens que você quer para a tua vida. Você vai ser o cara que vai guiar toda a tua história conforme você se conhece, você acolhe a tua criança. Perfeito. A vontade de chorar, né? Imagina assim, a dor para a criança. Gente, imagina uma criancinha mesmo. Imagina uma situação que acontece ali com ela. É tão forte, que a nossa mente, a nossa psique não quer entrar em contato com essa dor. E aí a gente vai fugindo. Quando a gente fala de traço de caráter, a gente fala de máscara, a gente fala de uma persona. A gente começa a atuar com uma máscara, é como se existisse uma máscara em você, e você vai atuando a partir disso, porque no fundo você quer ser amado, né? Então é uma dor muito grande. E quando a gente vai mexer lá, é um processo que é realmente muito intenso, né? E é um processo para a vida toda.
vou falar aqui, né, Rô? A gente não deixou de sentir as dores. Não, a gente, né? Não é? A gente tem, né? Só que a gente aprendeu a usar o recurso, como lidar com isso para evitar o sofrimento. Sofrimento é uma escolha. A gente escolhe ficar lá, ai, né, tá doendo, ai, não sei o quê, né, a vítima e tal. A gente escolhe fazer isso. Mas quando eu tenho a consciência de perceber, nossa, olha só, tava na minha dor. Aí a gente começa a mudar. E aí, a partir disso, o seu comportamento vai mudando. E conforme você vai acolhendo e você vai estabelecendo essa confiança com a sua criança interior, o que acontece é que ela vai começar até a liberar memórias. Eu tive uma cliente que ela começou a lembrar de coisas, gente, dentro do nascimento dela. Ela era um bebê, ela começava a lembrar de ligação que foi feita, da reação dos pais quando ela chegou, dos pais adotivos. Então, é um processo que é lento, mas que resolve, que você vai acessando, você vai construindo. É uma relação mesmo. É com o tempo, né? Isso que você falou agora veio de encontro com a pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho. Tá chegando bastante aqui. Deixa eu ver aqui. Ela colocou assim. Não consigo acessar aqui. A minha criança apagou um pouco da minha história para esconder algo difícil de encarar. O que fazer? Bem, primeiro que até os 5 anos de idade, a gente não tem um registro formado, as memórias completas, porque o hipocampo, que é a parte que orquestra, que organiza essas memórias, que dá uma sequência lógica para as coisas, ele não está formado ainda. O hipocampo se forma a partir dos 5 anos de idade. Ele está em formação, mas ele não está completo. Então, a partir dos 5 aninhos de idade, é mais comum a gente lembrar de histórias, de coisas que aconteceram. Antes disso, a gente vai ter memórias? Sim, mas normalmente são flashes, são coisas assim aleatórias que a gente vai lembrando, ou ainda são memórias construídas em cima de coisas que contaram pra gente. Coisas que papai e mamãe contaram, fotos que a gente assistiu, vídeos que a gente assistiu da infância. Então, essas memórias, elas muitas vezes não são nem nossas, não são nem as memórias que a gente registrou e está acessando, mas são memórias que a gente construiu. E isso vai liberando, como a Kelly comentou, dependendo do processo que a gente utiliza, isso começa a ser liberado porque está gravado no inconsciente. Tudo que você viveu, todas essas informações desde o momento da concepção, ficam registrados no inconsciente. E dentro de tratamento é possível a gente acessar isso, né? Então a gente trabalha com muitos exercícios práticos, com muitas coisas fáceis de aplicar no dia a dia, que não te dão trabalho, que não modificam a tua rotina, mas que faz você incluir a criança interior na tua vida, olhar para ela, dar atenção para ela e dar para ela o que faltou lá na infância, que papai e mamãe sempre fizeram o melhor que eles podiam, com todo o amor que eles tinham. Ah, mas meu pai era agressivo, meu pai me batia. Ok, era o que ele sabia fazer. Ele fez o melhor que ele pôde. Não, né? Então a gente sempre tem que entender que papai e mamãe fizeram o melhor com a consciência que eles tinham naquele momento. Porque se a gente ficar criando quem nos criou, quem nos educou, não tem cura. Não vai curar. Vai prender cada vez mais, vai ficar cada vez mais limitado. Exato. E o que o Arnold ou Arnaldo, eu não sei direito aqui, viu? Desculpa, tá falando é verdade. A gente não pode ficar mexendo na dor, né? A gente não vai tirar um traço de caráter, a gente nunca vai fazer isso. Até porque pode desencadear outros problemas. Então, até para você fazer o seu tratamento, você precisa escolher um profissional qualificado. Porque ao invés de você ficar bom, você fica pior do que era, né? Então, é muito bom de você ter citado isso aqui, viu? É verdade, é bastante sério, precisa ter bastante cuidado. Exato. Vamos falar do exercício? O quê? Desculpa, não entendi. A gente tem 6 minutinhos ainda. Vamos falar do exercício para a Então, galera? vamos fazer um exercício. Isso. Então, vamos lá, gente. Durante o dia de vocês, né, aproveitem aí, entre hoje e amanhã, que já está fresquinho na memória de vocês têm que se conectar mais com o presente, com o agora. O que é isso? É com o que está acontecendo no momento. É como se fosse uma auto-observação, tá? E você vai percebendo. Toda vez que acontecer alguma situação que é contrária àquilo que você gostaria que acontecesse, sabe? Quando alguma coisa começa a te incomodar, você sai ali da sua rotina que você não gosta, você vai perceber e você fala assim, opa, minha criança está se sentindo como? Deixa a sua criança falar o que ela está sentindo. Então você pode até colocar a mão no coração, os orais aí, né? Da vida, coloca a mão no coração e sente.
criança, o que que você está sentindo? E deixa ela falar. E depois que ela falar, você vai escutar. E você vai falar assim, ó. Você pode dar um nome para ela. Você fala assim, criança, né? No meu caso, Kelly. Eu sei que você está sentindo isso. Eu entendo que você está sentindo isso. Mas eu estou aqui. Vamos imaginar que você está querendo atenção. Eu estou aqui para te dar atenção. Eu estou aqui para te acolher. Eu te amo. É um papo meio de doido, né, gente? O pessoal dá risada quando eu ensino isso, mas é um exercício que funciona. E você vai lá e fala, eu te entendo. Testa, se não funcionar, você joga fora, mas primeiro testa. E ninguém precisa saber que você está fazendo isso, não. Não precisa, não precisa. Tá com raiva? Fala lá. Ai, criança, eu sei que você tá com raiva. Nessa quarentena tem um monte de gente com raiva, né? Eu sei que você tá com raiva, mas eu tô aqui pra te acolher. Por quê, gente? O adulto é quem toma ação e decide. Não é a criança. Porque se a criança for tomar ação e decidir, o que que ela vai fazer? Esses dias mesmo, minha criança estava irritada aqui em casa. Porque eu estava fazendo tudo sozinha dentro de casa, cuidando da casa, e eu estava nervosa. E aí, o que que eu fiz, gente? Conversei com a minha criança e falei, olha, criança, o que que a gente pode fazer? Ah, vamos falar para tal pessoa ajudar você aqui? Vamos, pronto, fui lá, conversei com ela, né? E todo mundo se ajudou. Agora, se fosse em outros tempos, o que eu faria? Começaria a xingar, reclamar. Então, observa, tá reclamando, tá chateado demais. É a criança que tá falando assim, pessoal, por favor, né? Olha aqui para mim, que eu tô querendo você. Então, observa isso e vai trazendo esse acolhimento. É com o tempo. Lembra, tua criança, ela é nova para você, você pode ser um estranho para ela, então é um exercício diário. Exato. E aí tem o outro lado, né, que a gente conversou. Por exemplo, a Kelly deu o exemplo de que ela estava fazendo muita coisa sozinha, ela estava se sentindo sobrecarregada e essa criança começou a ficar irritada. Lembra que eu falei? Todo desconforto é a criança se manifestando, é esse nosso lado criança. Porque o adulto, ele sente raiva também. Ele tem as emoções, claro que sim. Mas o adulto consegue lidar com isso. Quando você percebe que você vai perder o controle, é a tua criança chamando a atenção. Então, nesse momento, ela conversou com a criança dela, mas ela tomou uma atitude de adulto. Ela foi conversar com a outra pessoa e pedir ajuda. E você pode ser, talvez, a outra pessoa que está ali passiva e que vê que os outros estão irritados ao teu redor e você fica, mas caramba, por que está irritado? É. Não me pediu nada, né? Então, às vezes, a gente está nessa posição de passividade e a gente não entende por que é que o outro está irritado. E aí a gente também pode entender que é a criança do outro que está irritado, e a gente não precisa trazer isso para a gente, acumular isso, e a gente pode perguntar, olha, você quer que eu te ajude com alguma coisa? Ou ainda, se você vê que não é possível, você simplesmente fica na sua e acolhe a sua criança e diga, ó, a criança do fulano, da fulana está irritada, mas não é com você. Eu protejo você. Você não precisa tomar essas dores para ti. E isso vai fazendo você criar essa separação entre você e o outro e interpretar essa realidade diferente, entendendo que você não precisa sofrer pelas dores do outro e nem tudo que o outro faz é com você. Não é por você, é porque ele também traz as suas dores. E aí a gente vai tendo cada vez mais clareza, cada vez mais liberdade, na verdade. Né? A gente se torna livre, porque a gente consegue agir de uma forma muito mais leve. Né? A Denise, vou logo dizer, calma, bebê. É bem isso mesmo. Qual o lado positivo que podemos trazer da nossa criança interior? O lado positivo dela, toda a criatividade, toda a alegria de viver, todo o desejo de vida, de se expressar, de ser livre, de correr, de brincar, de amar. Isso tudo é da criança interior. Então, a gente precisa. A vida é equilíbrio. Para a vida fluir, tem que ter equilíbrio entre a criança e o adulto. Eu não posso ser adulto o tempo todo, porque eu me torno chata e ranzinza. Como eu não posso ser criança o tempo todo, porque eu posso me tornar birrenta. Ou ainda louca demais, tipo, sem medir consequências nem nada. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Tem momentos que você vai deixar a sua criança se expressar, trazendo essa alegria, essa criatividade, essa motivação, essa coisa gostosa de viver. E tem momentos que você vai precisar tomar decisões mais sérias, que você vai ser adulto. Mas como adulto, você olha para essa criança e acolhe ela. E a gente está chegando no fim aqui, temos 20 segundos. Ai, gente, obrigada. Sigam a gente, né? Aqui no Insta.
Obrigada Isso pela aí. live, foi uma delícia. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né, Rô? Ficamos. Galera, Obrigada, gente. um recadinho pro pessoal, lá no link da bio, corre lá e entra na lista de espera do treinamento que a gente já